certo tempo atrás, pra não dizer, acho que cerca de um ano, eu tava no ônibus, né, voltando da escola, e eu tava refletindo sobre as promessas que Deus tinha na minha vida, e tem, né, ainda. Eu tava refletindo sobre as promessas que Deus tem na minha vida e no ônibus eu acabei chegando a uma conclusão do meu raciocínio. Cerca de uns 8 meses depois, eu fui para uma conferência, uma reunião que acontece na minha igreja, que eu faço parte do grupo do jovem. E todo ano, no mês de janeiro, se não me engano, janeiro, fevereiro, acontece a reunião geral, que é como se fosse uma reunião que a gente junta todas as unidades dos jovens e faz uma reunião muito importante. E em um momento da reunião, a pastora, né, da sede, ela falou algo exatamente sobre aquela conclusão que eu tinha chegado no ônibus, sabe? Ela falou sobre aquela conclusão e ela chegou exatamente na mesma conclusão, do mesmo raciocínio, e ela disse, foi Deus que me deu essa conclusão, sabe? E na hora eu acabei percebendo, quando eu tô raciocinando, quando eu tô pensando, não sou eu sozinho. E isso foi algo tão importante, sabe? Que me deu uma visão tão diferente, que eu acredito que isso é algo que possa contribuir, sabe? Que possa ajudar, sabe? Na sua caminhada de quem assistir esse vídeo. Na vida cristã, nós recebemos promessas de Deus. Quando Ele conta para nós aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, as promessas são importantes. E a Bíblia nos convida a lembrarmos delas, sabe? É muito importante porque as promessas, elas contam aquilo que Deus planeja fazer na sua vida, planejam fazer na minha vida, e elas são maravilhosas, sabe? E essas promessas do Senhor, como eu disse, a Bíblia até nos convida a crer, né? Quando Paulo está exortando Timóteo, ele fala para Timóteo, lembre-se do que você ganhou por imposição de mão, sabe? Creia no Senhor, creia naquilo que Ele vai fazer, e nós temos isso em mente com a gente, sabe? Temos na nossa mente, sabe, as promessas que Deus fez para nossa vida. Nós temos, sabe, eu sei de todas as profecias que eu recebi, eu sei das promessas que eu tenho, e elas são muito importantes, sabe? E sempre quando eu pensava em viver a minha vida cristã, eu sempre pensava nelas. Deus vai me fazer chegar nesse lugar, ou Deus me prometeu que eu vou fazer isso, Deus me prometeu que eu vou fazer aquilo, sabe? E as promessas, elas são muito importantes. Mas, assim, elas são importantes, mas não são o principal. E eu me vi que eu estava vivendo a vida cristã, estava vivendo a vida com Deus, me preocupando demais com o lugar que eu iria chegar. Estava me preocupando demais com aquilo que Deus iria, sabe, me dar no futuro. E Deus me levou para eu ter a consciência de que o mais importante não é onde eu vou chegar, sabe? Mas é a caminhada, não é o destino, mas é o caminho que você faz até o destino. As promessas de Deus são maravilhosas, mas às vezes entramos no lugar de extrema ignorância quando se trata delas. Quando Deus te escolheu antes da fundação do mundo, quando você vai ser chamado para viver a caminhada com Cristo, Deus não te chamou pensando em te dar uma posição, mas sim em ter um relacionamento. E esse entendimento, ele muda tudo, sabe? O mais importante não é você chegar no lugar que Deus te prometeu. Deus pode ter te prometido que você vai ser um grande missionário. E isso é maravilhoso, sabe? É especial. Nossa, vai pregar o evangelho, vai levar, sabe, o evangelho para os outros países. Isso é maravilhoso. Só que isso não é o mais importante da vida cristã, sabe? Deus não chamou você, sabe, pensando em somente te transformar num missionário ou numa missionária. O mais importante com Deus é a comunhão, é você ter uma vida com Ele. Isso basicamente significa que as promessas que Deus te deu são uma consequência de ter uma vida com Ele. Talvez você tenha uma promessa, uma profecia sobre o seu futuro, mas para Deus isso não é mais importante. O mais importante para Deus é ter você todos os dias. Não é sobre você alcançar a promessa, é sobre você viver uma vida intensa com Deus antes dela. Porque ela não é o objetivo da sua vida, é apenas uma consequência. Cara, você se transformar em um grande missionário, você se transformar em um grande pregador, você se transformar em um grande evangelista, não é o principal, é simplesmente uma consequência. Algo que simplesmente acontece por você amar a Deus, sabe? Viver uma vida com Deus. E isso é muito importante porque você começa a valorizar a sua vida com Deus, sabe? Trazendo isso para uma ideia um pouco mais ordinária, trazendo isso para uma ideia um pouco mais
cotidiana. O que isso significa? Se você é uma pessoa que você gosta de estudar, por exemplo, se você é uma pessoa que você gosta de estudar e tem prazer em estudar, você ganhar mais conhecimento se torna uma consequência. Existem vários motivos, sabe, para você poder estudar ou você fazer academia, qualquer outra coisa. Mas se você gosta de estudar e faz aquilo porque você ama fazer e não por uma questão de obrigação, você ganhar inteligência, você se tornar alguém mais inteligente, com mais conhecimento, é uma consequência de você fazer algo que você já gosta. E essa é a mesma ideia que tem que ser traga para o Evangelho. Essa foi a epifania que eu tive naquele dia no ônibus e depois foi confirmada através da pastora na reunião. Sabe, o mais importante da vida com Deus não é você chegar numa posição, não é você chegar num lugar, mas é você ter uma vida com Ele. E o seu ministério, as suas promessas são simplesmente uma consequência, algo que vai acontecer naturalmente, não é o principal, não é o objetivo. É simplesmente algo que vai acontecer por você se importar com Deus, sabe? Escolher Deus todos os dias é o ápice. E eu pensava, né, naquele raciocínio que eu estava tendo, eu estava refletindo sobre aquilo porque eu pensava que o ápice da minha vida, né, nossa, o momento mais importante da minha vida vai ser quando Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Quando Deus cumprir tudo aquilo que ele prometeu para mim há muito tempo atrás, então eu vou saber que eu estou no momento mais alto da minha vida. Assim eu vou saber que eu estou no momento mais importante da minha vida. Mas não é verdade, sabe? É todos os dias que você escolhe Deus, sabe? Todos os dias que você diz sim a Deus, já é o ápice da sua vida. Porque o que Deus revela nas Escrituras é a vontade de ter um relacionamento com o homem. Então, como Deus revela que a vontade dele é ter um relacionamento, você viver todos os dias com Deus é você fazer isso acontecer, sabe? É você viver um relacionamento com Ele. Entenda algo. Deus não quer te levar a um lugar. Ele quer te transformar e se relacionar com você. Deus quer ser achado. Quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, é porque ele está garantindo que se você se esforçar para achá-lo, se você se esforçar para encontrar Deus, então você vai achar. Isso demonstra um interesse de Deus em relacionamento. Essa palavra, buscar-me-eis e me achareis, é o que ele está dizendo. Se vocês me procurarem, vocês vão me achar. Entende? Isso demonstra que ele quer ser achado. Ou seja, ele quer um relacionamento. Deus, ele não se esconde, sabe? Ou seja, significa que Deus demonstra um interesse em uma interação. Deus quer ser seu pai. Ele quer se relacionar com você. Miqueias 6:8 diz o seguinte: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação, e preste atenção nisso, e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Cara, isso aqui, nessa palavra de Miqueias, revela qual é o interesse de Deus. Nesse capítulo 6, Deus está fazendo acusações contra o povo, sabe? E nesse momento, nessa palavra de Miqueias, revela que Deus ele tem um interesse, sabe, em um relacionamento, numa obediência, sabe? Você chegar num lugar que Deus quer te levar é simplesmente algo que vai acontecer por você amar Ele em primeiro lugar. Não é o principal, não é o objetivo, não é o foco, é obedecer, é fazer a vontade de Deus, é viver uma vida cristã. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse algo interessante, salve não me engano se foi Charles que disse isso, mas ele disse que antes de você querer ser gigante, no mundo, querer ser gigante para as pessoas, antes de você querer ser gigante no púlpito, seja gigante no quarto de oração. Antes de você querer ser um pregador gigante, querer ser um missionário gigante, um evangelista gigante, seja um gigante na sua intimidade com Deus. Isso frisa que é mais importante você ser íntimo com Deus, sabe? Se o seu pai te prometer um presente, seria loucura você se importar só com esse presente. A vida com o seu pai, o relacionamento é mais importante do que o próprio presente. Se o seu pai ou sua mãe te prometesse te dar o carro quando você tivesse 20 anos de idade, só que agora você tem 15 anos,
sabe? Você iria viver como a sua vida com o seu pai e com a sua mãe? Iria passar todos os dias só lembrando do carro que um dia você vai ganhar? Ou você se importaria em amar o seu pai agora, em viver com o seu pai agora, e quando chegar o dia que ele vai te presentear, é um dia que simplesmente vai chegar, sabe? Não é assim que funcionam os relacionamentos saudáveis com as pessoas, e também não é assim que deve funcionar com Deus, sabe? Esse é o ápice da vida cristã. O entendimento que eu tive foi esse, sabe? O momento mais importante da sua vida não é você chegar no lugar que Deus te prometeu. O momento mais importante da sua vida é você escolher ter um relacionamento com Deus todos os dias, sabe? O eu do futuro não é alguém que simplesmente, não é quando eu vou chegar no lugar onde eu vou estar melhor com Deus. Cara, eu posso ser melhor com Deus hoje, sabe? Não é você pensar, um dia eu vou jejuar mais, um dia eu vou orar mais, um dia eu vou ler mais a Bíblia. Não, são coisas que você tem que fazer e viver desde agora, sabe? Viva já naquilo que Deus prometeu, porque você já está vivendo o máximo da sua vida. Você não vai se tornar alguém mais abençoado do que você é agora. Deus não vai te amar mais, Deus não vai, cuidar mais de você. O mesmo tanto que você vai ser cuidado no dia que você receber a sua promessa, vai ser o mesmo tanto que você é cuidado hoje. Então você não tem que esperar um ápice da sua vida para você viver uma intimidade profunda com Deus. Você tem que correr atrás disso agora. Porque quando você chegar na promessa que Deus te prometeu, você já vai ser alguém que vive uma vida profunda com Deus. Não vai ter que esperar chegar lá, para quando você já estiver lá, aí sim você se dedica mais. Não, se dedica mais agora, faz mais agora, porque isso é o mais importante, esse é o ápice da vida cristã. Você viver todos os dias com Deus, escolher Deus todos os dias. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Ele nos fala sobre construir uma vida com Deus, e construir algo não é rápido, sabe? Para você construir algo, você tem que colocar fundação, sabe? Tem que planejar, planejar a planta, colocar o cimento, sabe? É um processo demorado, e é o que ele está falando, construam a sua vida em Deus. Então, assim, ele não está falando só sobre você ter o hábito de ir para a igreja domingo, é tudo. Seus pensamentos, seu comportamento, seu trabalho, as séries, as músicas, os livros, tudo que você faz na sua vida tem que estar alicerçado em Deus. E isso é uma construção. Esse versículo está valorizando uma vida vivida com Deus. Esse versículo está valorizando o cotidiano, o ordinário, o dia a dia, sabe? Construir algo se faz aos poucos. Construir é um processo. O que Deus quer de você é uma vida vivida. Sua promessa é um presente de Deus e não o objetivo. Como cristão, o seu objetivo é Deus. Como crente, o seu objetivo é ser mais parecido com Jesus Cristo. Ter Deus como seu pai é o mais importante. Não é Ele te abençoar, não é Ele te dar uma casa, um carro, ou te dar um ministério abençoado, não. O mais importante é ter Deus, sabe? E isso é um coração de alguém que ama Deus. É o que Davi faz. Quando Davi peca, ele faz exatamente isso. Deus, tire tudo de mim, tire o meu reino, mas não tire a sua presença. Porque ele entendia que Deus era mais importante. Davi chegou e ele tinha esse lugar de entendimento, ele chegou nesse lugar de entender isso. Que o mais importante não é você ter coisas de Deus, mas é você ter o próprio Deus. E eu trouxe essa reflexão com o objetivo de ajudar você na sua caminhada. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Espero que isso possa te dar um entendimento, sabe? Que ajude na sua caminhada, sabe? A valorizar Deus todos os dias, a viver uma vida com Deus, a viver uma vida transformada. Porque é isso que importa, sabe? Para Deus. A verdadeira adoração é essa, sabe? É você entregar seu corpo, sua vida, sua alma a Deus. Se importe com Deus todos os dias. Quando você acordar, sabe, coloque a Deus em primeiro lugar, ore, sabe, se dedique a Ele. Esse é o mais importante. Espero que Deus abençoe e que essa mensagem tenha entrado no seu coração. No nome de Jesus, amém.